Fala, signo de touro, bem-vindos, bem-vindas. Me chamo Jéssica. Vamos para mais uma leitura, touro? Vamos ver o que a espiritualidade traz essa semana para a energia de vocês? Qual é a mensagem hoje, espiritualidade para touro? 3 de ouros. Gosto dessa carta. É uma carta positiva, vamos ver. Vamos ver se ela vem num contexto positivo, né? 10 de ouros. Uau. Gostamos. Vamos ver. Sol? Que isso? O que é isso? Energia pra touro. 2 de espadas? Como assim? Agora tá com dúvidas. Vamos ver. 3 de espadas. Que é isso? Como assim? Mais uma carta, vamos ver. As de paus. Nossa, veio várias. As de paus. 4 de espadas. Rei de espadas. Bom, vamos, touro. Vamos pra tua leitura? Vamos lá. 3 de ouros, né? Trabalho em equipe. Colaboração. 10 de ouros. Família, estabilidade, casa, lar, rotina. Construir uma casa, construir um lar, construir uma família, construir uma rotina. Elevar, né? Santificar um lar, né? Aqui existe, tá? O sol, uma situação promissora. O sol, com 10 de ouros e o 3 de ouros, de fato existe essa possibilidade. Eu sei que essa parceria, se nós trabalhássemos em conjunto, nos dedicássemos juntos, se houvesse colaboração, cooperatividade de todas as partes envolvidas, isso teria muita possibilidade de gerar muita estrutura. Um lar, uma família, até mesmo para algumas pessoas, uma prosperidade financeira. Aquele casal, aquela família que cresce junto, que cria patrimônio, que expande. Porque essa é uma carta de prosperidade, de bênçãos, de abundância, dentro do lar principalmente. Então, por que tem tudo isso aqui de maravilhoso, de maravilhindo, de positivíssimo? Com o sol, é como se houvesse uma clareza. Não é que eu não tenha enxergado o potencial de tudo isso. Não é que isso não existe, porque aqui não está dizendo que é uma coisa da minha cabeça, que eu acho que poderia, é uma coisa que tem realmente potencial. Então é uma pessoa que eu percebo que se eu investir vai dar certo, é um relacionamento que eu percebo que se, né? Porém, existem dúvidas. Como assim tem dúvida? Tá tudo de bom aqui, maravilhoso, maravilhindo. Provavelmente das pessoas que podem ter uma conexão legal, que podem trabalhar bem em equipe. Por que tem dúvidas? Por que tem incertezas? Por que tem inseguranças? Quais são os questionamentos? O que eu não tô querendo ver? Aí a gente tem 3 espadas, né? No final das contas, todos nós somos afetados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, por aquilo que está dentro do nosso coração. Não importa se fora existe a melhor oportunidade, o melhor emprego, o melhor relacionamento, se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu estiver sofrendo, isso vai gerar em mim a incerteza, a insegurança, a dúvida. Mesmo que a situação com os cartas do sol, ela claramente, porque onde está o sol não tem nada escondido, é promissora. Mas por que tem isso aqui? Bom, provavelmente uma pessoa que já sofreu, talvez não mediante essa situação, ou até talvez sim, não sei,
que sim, é uma pessoa que quer manifestar isso, o As de Paus está no desejo, eu quero. Essa pessoa quer. Essa pessoa quer uma família, quer um lar, quer uma estabilidade, quer um amorzinho para chamar de meu. Essa pessoa deseja isso. Só que a gente tem o 4 de espadas e o Rei de espadas. A racionalidade, o excesso de racionalidade, por conta de sofrimentos já vividos, está fazendo com que essa pessoa, ela esteja nessa dúvida, né? Então é como se essa pessoa adiasse a tomada de decisão, essa pessoa ganhasse um pouco mais de tempo para se decidir, ou ganhasse um pouco mais de tempo até para desenvolver isso. Porque eu até não sei se essa pessoa ela já está nesse relacionamento ou se ela está cogitando a hipótese de investir. Mas se essa pessoa ainda não investiu, ela está adiando a tomada de decisão e a atitude. E se ela já está no relacionamento, ela está adiando algumas decisões que ela precisa tomar para esse relacionamento. Ou algumas atitudes, algumas ações. Eu sei, por exemplo, que eu tô com essa pessoa há meses, ficando, conhecendo, e tá na hora de pedir em namoro, mas eu vou ganhar vou esperar mais um pouco. Ainda não tenho certeza, mesmo que isso aqui esteja gerando valor, porque eu tô sendo racional o máximo que eu posso, quero estar no controle da situação, Rei de espadas, né? Quero agir de uma forma em que eu não tenho prejuízos. Então, por enquanto, esse é o contexto. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Deixa eu botar essas energias pra cá pra tirar mais o tarô. Energia pra touro, tarô. Nossa, outro Rei de espadas, olha. Em outro tarô, outro Rei de espadas. Não, desculpa, gente, errei. Rei de paus. Paus, não é espadas. Bom, menos mal. Energia para touro, 10 de espadas. Eita, Leia. Entendi. Entendi. 9 de copas. 2 de copas. Na verdade, essa pessoa tá com medo de se iludir, tá? Tá com medo de sofrer. Carta do julgamento. E 10 de paus. Essa pessoa tá no passado dele ou dela. Ó, olha aqui o As de copas, a pessoa olhando para os sentimentos, pro coração que tem. É uma situação que pode trazer cura. É uma situação que, se essa pessoa investir, essa pessoa vai ter que aprender a olhar pro próprio coração e se curar. Essa pessoa ela vai ter duas opções: ou ela vai se manter na zona dela de conforto, evitando se posicionar e olhar para isso e continuar mantendo um sofrimento para não se abrir, não evoluir, não curar o coração que está ferido, ou ela vai ter que enxergar, olhar para si mesma, enxergar o próprio coração e perceber o quanto o coração está ferido, o quanto o coração precisa de cura e o quanto essa ferida, essa dor pode impedir essa pessoa de crescer, de prosperar, de ser feliz dentro de relacionamentos promissores. Mas a pessoa vai ter que olhar. Eles falaram, basta olhar para o coração. O que parece ser fácil, mas não é. Rei de paus. Então, assim, a notícia é boa. Desejo, querer, essa pessoa quer. Dizer que essa pessoa não quer, não deseja, não tem vontade de manifestar isso, eu estaria mentindo. A gente já viu isso aqui no As de paus e a gente confirma com o Rei de paus. Mas essa pessoa, no passado dele ou dela, 10 de espadas com 9 de copas, essa pessoa já foi traída. Essa pessoa já foi traído ou traída em algum relacionamento, já foi apunhalado pelas costas, já foi enganado, enganada numa relação, feriram a vaidade, o orgulho, o amor próprio dessa pessoa. E essa pessoa não queria enxergar. Sabe aquela pessoa que estava com alguém e que gostava, que fazia de tudo? E quando os sinais começaram a aparecer, a pessoa ignorou os sinais por conta do sentimento e depois a pessoa sofreu. Então essa pessoa, ela tem esse ressentimento, esse sofrimento, essa dor de eu não enxerguei quando eu tinha que ter enxergado. Eu fechei os olhos para aquilo que estava bem diante dos meus olhos. Eu fechei os olhos para o que estava rolando. Eu fui cego.
Eu era pra ter levado mais tempo pra me decidir. Eu era pra ter... Sabe, a pessoa, ela pensando assim, poxa, eu não era pra ter deixado isso acontecer. Eu não era pra ter deixado chegar a esse ponto. Chegado ao ponto de eu ter sido traído e eu só ver depois que já era tarde demais. Sabe aquela história do corno é o último a saber? A pessoa tinha os sinais, mas a pessoa ignorava por conta do sentimento que tinha. Aí quando a pessoa levou a facada nas costas, a pessoa viu, poxa, por que eu deixei chegar a esse ponto se eu tive diversos sinais, diversas, né? Então, por conta do passado, o fato dessa pessoa ter sofrido no passado, ter sido traído ou enganado no passado e não ter enxergado quando teve a oportunidade, faz essa pessoa hoje ser aquela pessoa muito mais racional, muito mais pé no chão. Mesmo que eu esteja extremamente envolvido, mesmo que o sol esteja aqui, mesmo que eu tenha total clareza de que essa situação ela é boa, ela é promissora, por conta do passado, por não querer repetir os erros do passado, eu não vou deixar passar nada. Então hoje, que eu deveria estar agindo como eu agi no passado, que era, hoje eu tenho que ser impulsivo, hoje eu tenho que me entregar, tenho que confiar, não deixar com que o meu coração ferido se intrometa, né? Ou trabalhar, curar o coração, para que ele esteja feliz nessa situação, pleno, sem ressentimentos. Mas é como se a pessoa ela não conseguisse, porque é como se ela se sentisse, pô, eu não vou me trair de novo. Dessa vez eu vou ficar de olho, dessa vez eu não vou deixar isso passar. Não vou... Então assim, é como se o passado estivesse trazendo esses respingos. E por mais que a pessoa ela tenha vontade, porque o 9 de copas está aqui, muito desejo de se conectar a essa situação ou de continuar investindo nessa situação, para casos em que você já tá com a pessoa, tá? Porque a gente tem o 9 de copas com 2 de copas, o julgamento. Então assim, eu tô começando a perceber, caindo na real, que essa situação ela é promissora porque tem conexão, compatibilidade e reciprocidade, porque o 2 de copas ele significa conexão, compatibilidade e reciprocidade. E 9 de copas e tudo aquilo que eu sempre sonhei. Ou seja, né, eu gosto de dizer que o 9 de copas é a carta do desejo sexual, do tesão, da libido, porque isso não significa só sexo, tá? Porque representa aquele idealismo, aquele ideal que me dá prazer. Ou seja, né? Qual é a tua sobremesa favorita? Ah, eu adoro açaí com creme de leite ninho e morango. Pra mim, açaí com creme de leite ninho e morango é um 9 de copas. Por quê? Porque é a minha sobremesa favorita. Eu me esbaldo. Olha, se eu tiver que comer até morrer, eu só paro de comer açaí com ninho e morango porque eu não tenho mais estômago pra isso. Pra vocês verem o quanto eu adoro o desejo. Eu tenho uma tara por isso. E não é um desejo sexual, mas é um 9 de copas, porque é tudo que eu sempre sonhei. E assim, se eu tiver que comer toda essa sobremesa sempre, eu não enjoo. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Porque eu adoro açaí. Então aquilo é o meu ideal de sobremesa. Trabalho, né? Olha, eu sempre quis ser ator. Então o meu ideal, o 9 de copas, é ser ator, é ser atriz. Pessoa, né? Eu sempre gostei de mulher loira e peituda, vou colocar assim. E aí essa pessoa é loira e peituda. É só um exemplo, tá, pessoal? Gosto de negão. A pessoa é negão. Enfim, 9 de copas é aquilo que eu desejo, meu ideal, aquilo que me desperta satisfação, me realiza, me satisfaz, não preciso de nada. Então tem compatibilidade e é um 9 de copas. Só que a gente tem um 10 de paus, né? Infelizmente, tá? A gente tem uma pessoa um pouco alienada por conta desse passado. É uma pessoa que às vezes pode demonstrar uma certa frieza e indiferença, mas é porque a pessoa, ela precisa de alguma forma, isso da percepção dela, tá? Se preservar. Né? Evitar danos, veio aqui. Evitar danos. Vamos evitar dano. Eu não quero sofrer. Vem aquela música. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Não sei se essa pessoa ela teve realmente esse relacionamento que foi difícil pra ela. Eu, sinceramente, eu não sinto que pra grande maioria essa pessoa ainda tem sentimentos pelo passado dele ou dela. Até pode, pra algumas pessoas, essa pessoa ainda ter algum tipo de sentimento, mesmo que seja, né, um ressentimento, pode.
Mas eu sinto que pra grande maioria, o que ele ou ela carrega do passado não é um sentimento de amor. É um sentimento de autoculpa por não ter visto quando teve a oportunidade e um sentimento de ser traído, né? De dor, de partir o coração. Porque quando você entrega o teu coração pra alguém e você confia, a pessoa vai lá e ela te trai, ela quebra a tua confiança. E nossa, né? Olha, acho que uma das piores coisas que a gente pode fazer, ou que pode acontecer com a gente, é alguém quebrar a nossa confiança ou a gente quebrar a confiança de alguém, né? É quase como se você quebrasse a vida, tirasse a vida dessa pessoa. É complicado. Vamos lá, o que mais aqui? Para touro. A carta voou, né? Só pra me fazer corear e ter que ir lá buscar as de espadas. Opa, peraí, deixa eu pegar essa carta já de uma vez. Ai, ai, ai. Página de copas. Vixe. 3 de copas. O diabo. 6 de paus. 10 de copas. E 4 de ouros. Nossa, começou a cair um temporal aqui. Jéssica, essa pessoa, ela tem sentimentos pela pessoa do passado? Olha, não sinto, tá? Não sinto que essa pessoa, pra grande maioria, tem. Até pra algumas pessoas pode, tá? Porque é uma leitura geral. Mas eu sinto que essa pessoa, ela tem um medo de escolher, de fazer uma escolha e escolher exatamente o tipo de pessoa que ele ou ela não quer se relacionar, sabe? Como se essa pessoa tivesse já escolhido no passado. Eu escolhi tal pessoa e aquela pessoa, sem eu perceber, era uma pessoa narcisista, era uma pessoa, por exemplo, egoísta, era uma pessoa que traía, que mentia, que enganava. Então eu tenho muito receio de escolher alguém igual. Eu tenho muito receio, a carta do diabo, de ser escravizado por causa das emoções que eu tenho. De ser manipulado, de alguém mentir pra mim, me enganar, me manipular, né? Essa pessoa tem muito medo de escolher um diabo de novo pra própria vida. Provavelmente esse ex ou essa ex foi um inferno, tá? Aqui fala dessa pessoa ter ferido muito a própria vaidade, né? Porque assim, amou, se entregou, foi traído e isso feriu a pessoa pode ter inclusive perdido a autoestima, perdido o amor próprio aqui por causa dessa situação. Mas o que essa pessoa está enxergando com clareza? Essa pessoa está enxergando com clareza que essa situação é promissora. 6 de paus, que essa situação tem tudo para dar certo com 10 de copas. E isso está gerando nessa pessoa um apego. Por mais que eu tenha dificuldade, dúvidas para definir, eu já estou apegado. Eu não quero abrir mão disso, porque eu vejo o potencial disso. Eu não vejo que esse 3 de copas com o diabo seja, essa pessoa ela tá dividida entre eu e vários contatinhos. Para uma ou outra pessoa até pode ser. Eu vejo que eu não quero escolher a situação errada, mas eu vejo sim nessa situação algo extremamente promissor e isso gera apego. Mesmo que exista dúvida e insegurança, eu já estou apegado. Por isso que eu vejo que essa pessoa provavelmente ela vai definir por trabalhar as próprias questões emocionais para poder ficar bem nessa relação. Ou vai ter que desistir e seguir em frente sozinho. Mas essa pessoa já identifica que essa relação tem tudo para dar certo. E já identifica que vai ter que olhar para questões se quiser mudar, né? Eu vou ter que olhar para certas coisas aqui se eu quiser realmente viver essa situação. Tá bem, touro? Por enquanto é isso que eu tenho pra ti, mas é claro que eu vou dar continuidade nessa leitura na extensão. Você pode entrar em contato através do WhatsApp para adquirir esse vídeo ou até mesmo para adquirir uma leitura particular, tá bem? No descritivo desse vídeo tem ali um link, você clica, será direcionado diretamente pro WhatsApp para conversar comigo para poder adquirir essas leituras, tá bem? Um beijo enorme no coração de vocês e até as próximas!